O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta 459. Os Espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? Ou seja, os Espíritos nos influenciam nos pensamentos e nas nossas ações? Em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que os dirigem. Então vamos dar um exemplo simples. Nós temos lá uma briga familiar muitas vezes, né? E o pai está discutindo com a mãe, de repente a mãe vai para o quarto para evitar a discussão. E ela recebe a sugestão mental de um determinado espírito para evitar a briga, né? E vai para o quarto. Contrapartida, um espírito inferior fica sugestionando na cabeça do pai para que vá até o quarto e responda às diversas questões que a esposa fez, que instigue ela a continuar a briga, né? E o esposo toma atitude, né? Ou a ação, recebe através do pensamento e vai executar a ação de discutir, continuar discutindo, né? Então aí nós temos dois tipos de recepção de pensamentos: pensamentos através dos bons espíritos que a esposa recebeu, que é de se afastar, de não discutir, de não brigar, e por exemplo, do esposo recebeu dos espíritos inferiores de continuar a briga, de continuar brigando, né? E inclusive tomou a ação de ir até o quarto e continuar a briga. E muitas vezes nós não percebemos isso no nosso dia a dia. Acontece no nosso trabalho, acontece no trânsito, acontece dentro do reduto familiar, né? Na escola. Pergunta 460. Temos pensamentos que nos são próprios e os outros que nos são sugeridos? Suas almas são espíritos que pensam. Então, nós somos espíritos encarnados que pensamos. Ignoram que muitos pensamentos lhes chegam. Quer dizer, nós não percebemos que muitos pensamentos chegam até nós, que, de vez em quando, sobre o mesmo assunto, e a miúde bastante contraditório. Então, muitas vezes, nós temos um problema para resolver e vem soluções distintas, de um pensamento para resolver de uma forma, outro pensamento para resolver de outra forma, e às vezes esses dois pensamentos são contraditórios para resolver o mesmo assunto. Pois bem, há neles sempre algo dos vossos pensamentos, bem como dos nossos. Então, simultaneamente, existem pensamentos nossos e pensamentos dos espíritos que nos estão próximos. Muitas vezes espíritos bons, se ouvimos o bem, e espíritos inferiores, se ouvimos o mal. É o que nos deixa na incerteza, porque há duas ideias que se entrechocam, quer dizer, muitas vezes nos deixam perturbados, porque como é que nós tomamos dois pensamentos, né? Então isso, uma ideia choca com a outra, a gente fala, será que a gente está pensando, né? Ou não? Pergunta 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhes fala. Então, observemos, quando estamos tentando resolver um problema e vem um pensamento aí sugerido através, como se fosse uma voz lá no fundo, respondendo àquela questão. Então, são espíritos que estão falando a respeito da solução. Os pensamentos próprios são, em geral, os que surgem, né, no primeiro impulso. Então, assim que você pensou num problema e pensou numa solução, este primeiro impulso, eles são sugeridos porque são dos nossos próprios pensamentos.
mas não há um grande interesse nessa distinção, né? E é muitas vezes, né, útil no saber. O homem age mais livremente, quer dizer, ele acredita mais dono de si mesmo, né? E dono da verdade. O homem que age mais livremente se decide pelo bem e o que faz naturalmente, né? Sem optar pelo mau caminho. Sua responsabilidade será pior, né? Seria optar pelo mau caminho. Então, às vezes essa distinção não nos é clara, e isso é bom para a gente porque achamos que todos os pensamentos são nossos mesmos, né? Pergunta 462. É sempre de si mesmos que os homens, portadores de grandes talentos e de genialidades, tiram as suas ideias? Por exemplo, Einstein, né, que pensou a teoria da relatividade, Santos Dumont, que inventou o avião, né, tantos outros cientistas, tantas outras pessoas que criaram objetos, coisas úteis para a humanidade, né? Às vezes, as ideias vêm do próprio espírito, mas, ordinariamente, eles são sugeridas por outros espíritos, que os julgam aptos a compreendê-los e dignos de as transmitir. Então, muitas vezes, esses grandes gênios, esses grandes talentos recebem, através da intuição, através de espíritos que sopram, né, as respostas, né, as melhores respostas. Quando não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, quer dizer, então deixa eu me inspirar, né? E isso é, obviamente, a atração e o livre pensamento para que espíritos possam soprar algumas respostas, né? É uma evocação que fazem sem perceber. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de fazê-lo. Como nos dá, né, de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa fica imprecisa, é assim que deve permanecer para o nosso bem. Ou seja, de resto, não é importante neste momento sabermos distinguir esses pensamentos, né? Deixamos achar que somos nós mesmos que pensamos as boas ideias, as boas resoluções. Pergunta 463. Disse que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é certo? Pode ser bom ou mal, dependendo da natureza do espírito encarnado. É bom para aqueles que escutam as boas inspirações. Então, se você é um espírito do bem, que promove o bem, você vai receber boas inspirações, inclusive no primeiro momento. Mas, se você é um espírito que promove a intriga, promove a discórdia, que prefere o caminho do mal, você, obviamente, no primeiro momento vai receber intuições, informações mentais de espíritos de terceira ordem que estão ligados ao mal. Então, elas não são boas, obviamente, porque se você não tem um bom caráter, receberá más intuições. (464) Como distinguir se de um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examine bem o assunto. Os bons espíritos aconselham apenas o bem. Cabe-lhes distinguir. Então, sempre os espíritos que nos querem bem, que estão voltados ao bem, vão sugerir bons pensamentos e boas soluções e boas resoluções. Se ele te sugerir coisas milagrosas, coisas que realmente vão ao encontro, à intriga, à discórdia, você realmente está recebendo informações de espíritos inferiores, espíritos que estão ligados aos seus pensamentos. Então, como nós vimos na pergunta anterior e nesta pergunta, você é aquilo que você pensa. Se você faz o seu evangelho, se você segue o bem,
você vai estar no caminho do bem. Se você é uma pessoa que está ligada ao mal, que é intriga e fofoca, estará ligada a espíritos desta ordem. Então, cabe a você distinguir esses bons e maus pensamentos, essas boas e más sugestões, e cabe você se ajustar ao bem, né? 465. Com que intenção os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, né? Por quê? Para fazê-los sofrer como eles. Então, eles gostariam que nós sofrêssemos igual. Então, eles induzem ao mal e para que nós possamos também sofrer como eles. Isso, na pergunta 465A, isso diminui os seus sofrimentos? Quer dizer, então, eles intuindo, empurrando a gente para o mal, vai melhorar o sofrimento deles? Não, eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, sabe que nós não estamos naquele caminho, vão nos sugestionar e vão se comprazer com o que nós estamos recebendo em troca quando investimos no mal. Pergunta 465B. Qual a natureza dos sofrimentos que querem fazer-nos provar? Os que resultam de uma ordem inferior é o distanciamento de Deus. Então, por exemplo, está lá numa ordem inferior aqueles espíritos e querem que você pratique o mal. E você, obviamente, vai receber algo em troca, o resultado daquilo que provocou. Ou seja, cada vez estará mais se afastando de Deus. Só o bem leva a Deus. Pergunta 466. Por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens no bem. Então, os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, fazem com que sejamos testados. Se estamos no bem, vamos seguir pelo bem. Se estamos destinados a galgar o mal, vamos ouvir as intuições dos maus espíritos, né? Como espírito, a sua pessoa deve progredir na ciência do infinito, ou seja, sempre galgar o infinito e caminhar para o bem. E é para tanto que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Obviamente, pode optar pelo bem sempre, né? Você não precisa escolher o mal para receber este melhor caminho. Nossa missão é colocá-lo no bom caminho quando as más influências os atingem. É porque foram atraídos pelo seu desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm associar-se no mal. Quer dizer, maus pensamentos associam-se maus espíritos. Quando há evidente vontade de cometê-los, né, só pode ajudá-los nisto, tão somente quando houver desejo de o praticar. Quer dizer, você só pode estar no bem se você estiver com vontade de seguir no bem. Se você está aí pessimista, ciumento, rancoroso, deseja ainda o mal para o próximo, ainda tem desejo de vingança, vai atrair esses espíritos, né? Se está inclinado ao raciocínio, terá uma nuvem de espíritos que manterão nesse pensamento. Então, quer dizer, obviamente, se você está inclinado em se vingar daquela pessoa, em assassinar uma pessoa, obviamente, N espíritos de terceira ordem estarão próximos a você, que estão ligados a isso. Mas também terá outros que tratarão de influenciar o para o bem. Quer dizer, então, contrapartida, você tem boas influências, né? E você só vai ouvir se você quiser. O que faz com que se restabeleça o equilíbrio da balança e faça senhor de si mesmo. É assim que Deus deixa a nossa consciência, né, a escolha do caminho a seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra coisa, ao bem ou ao mal, das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, podemos ouvir o bem, podemos ouvir o mal, né? Depende de nós, que caminho nós gostaríamos de seguir, mesmo que sejamos ainda às vezes
influenciados pelo mal, você tem uma forma de pensar, de se intelectualizar, de perceber, de se moralizar e escapar desses espíritos e seguir pelo caminho do bem. A opção é sua. 467. O homem pode afastar-se da influência dos espíritos que os solicitam a prática do mal, quer dizer, o que os instigam ao mal, ele consegue se afastar? Sim, porque eles se ligam tão somente àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, aquilo que você está sentindo, aquilo que você é, aquilo que você pertence, né, é o que você vai atrair. Se você está desejando mal, se você está querendo beber, você vai atrair espíritos que bebem. Se você está fumando, você vai atrair espíritos que fumam. Se você está lendo o Evangelho, você vai estar atraindo espíritos que gostam do bem, que praticam o Evangelho. Então, cabe a você mudar ou não. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, né? Quer dizer, que é afastada pela vontade do homem, renuncia aos seus intentos, quer dizer, os espíritos vêm e tentam influenciar, e você repele, né? Fala, eu não quero saber disso, eu vou procurar o bem. Quando não há nada de fazer, abandonam o campo. Quer dizer, então, esses espíritos, obviamente, ficam tentando te influenciar, e você não os ouve e pratica o bem, eles vão se afastar. Portanto, mas tomem cuidado. No entanto, reespreitam, né, no momento favorável que você se descuida e acaba caindo no mal de novo, né? Então, sempre orai e vigiai. 469. Por qual meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? A praticar o bem e colocar toda a sua confiança em Deus, repelem a influência dos espíritos inferiores e destroem o poder que estes espíritos desejam ter. Então, quer dizer, praticar o bem, ler o Evangelho, ser uma boa pessoa na vida social, ser uma boa pessoa moralmente, ler bons livros, ler o Evangelho, fazer a sua mudança, né? Sua mudança para o bem. Guardem-se de escutar as sugestões dos espíritos que inspiram os maus, né? Pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam todas as más paixões. Então, se guardem disso, não deem ouvidos para essas paixões, para esses espíritos que querem te influenciar. Desconfiem, sobretudo, dos que exaltam o seu orgulho, porque serão atacados em sua fraqueza. Então, aqueles espíritos que te exaltam, né, que falam, eu sou mais inteligente que qualquer um, aquela pessoa, coitada, não é mais inteligente que eu, né? E ao menor sinal você pode ser influenciado por esses pensamentos de espíritos que vão te induzir a outras coisas, né? Eis porque Jesus ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pergunta 470. Os espíritos que procuram induzi-lo ao mal, pondo à prova a nossa firmeza do bem ou no bem, procedem desse mesmo modo, cumprindo uma missão? Assim, se for, né, terão alguma responsabilidade nisso? Os espíritos nos induzem ao mal, né? Esses espíritos, eles têm então como uma missão, assim como um anjo da guarda, ele tem uma missão? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, é uma resposta bem clara. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências daquilo. Deus pode deixá-los fazer como prova para eles também, mas jamais ordena e sempre devem repeli-los. Quer dizer, nós devemos sempre repelir o mal. Pergunta 471.
Quando provamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física, quer dizer, isto vem simplesmente do nosso organismo físico, da nossa mente física? Aí a resposta é quase sempre um efeito das comunicações que tem sem o perceber. Então, muitas vezes, por influência que às vezes não percebemos, inclusive quando estamos acordados, né, no dia a dia, recebemos intuições, recebemos sentimentos e pressentimentos, né, e não percebemos que são espíritos, né, com os espíritos ou de encontros também que tiveram com eles durante o sono. Isso também pode vir do nosso sono, né? Nós trazemos as consequências, esse sentimento, às vezes de angústia, às vezes de felicidade, do sono, por encontros espirituais, né? Pergunta 472. Os espíritos que vêm incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem provocar essas circunstâncias? Quer dizer, eles aproveitam uma circunstância ali de uma situação para provocar o mal, ou eles ainda além de tudo provocam essas circunstâncias? Eles aproveitam as circunstâncias, né? Ou seja, o momento que está acontecendo aquela situação, ele aproveita, mas ordinariamente as provocam também, ao empurrá-lo para o objeto da sua ambição. Então, quer dizer, às vezes eles também te empurram, te induzem a executar uma ação por consequência, né, dos seus maus pensamentos, da sua má índole, né, da sua moral. Assim, por exemplo, né, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia, por exemplo, numa carteira. Não acreditam que foram os espíritos que puseram nesse local, mas pode dar ao homem o pensamento de dirigir-se naquela direção. Então, os espíritos induzem aquela pessoa naquela direção da carteira que está caída. Então, lhe sugerem apoderar-se do dinheiro. Então, de repente, os espíritos maus vão sugerir que você pegue aquela carteira e tire o dinheiro e guarde o dinheiro. Enquanto que outros propõem, né, devolvê-lo a quem pertence. Aí outros sugerem que você abra a carteira, às vezes o documento, veja se tem algum endereço, algum telefone, que você possa devolver aquele dinheiro para a pessoa. Ocorre o mesmo com respeito a todas as outras tentações, ou seja, tudo que você possa imaginar na vida tem esses dois lados e às vezes nós não percebemos. Como nós dissemos lá no começo, às vezes por brigas familiares, tomamos uma situação de acalmar a briga ou de continuar a briga, né? De pegar uma carteira ou de não pegar uma carteira que encontramos, de devolvê-la ou de não devolvê-la, e de tantas outras situações na vida, no trabalho, no trânsito, e que nós não nos damos conta. Com isto, né, nós terminamos essa parte do capítulo Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações.